Capítulo 9. E sucedeu que, assim que Salomão tinha acabado de construir a casa de Jeová e a casa do rei, e toda coisa desejável de Salomão, que ele se agradou de fazer, então Jeová apareceu a Salomão pela segunda vez, assim como lhe havia aparecido em Gibeão. E Jeová passou a dizer-lhe: Ouvi a tua oração e o teu pedido de favor com que pediste um favor diante de mim. Santifiquei esta casa que construíste, pondo ali meu nome por tempo indefinido. E meus olhos e meu coração certamente mostrarão estar ali para sempre. E tu, se andares diante de mim, assim como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com retidão, fazendo segundo tudo o que te ordenei, e se guardares os meus regulamentos e as minhas decisões judiciais, então deveras estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel por tempo indefinido, assim como prometi a Davi, teu pai, dizendo: Não se decepará homem teu, impedindo-o de sentar-se no trono de Israel. Se vós mesmos e os vossos filhos definitivamente recuardes de me seguir, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que pus diante de vós, e se realmente fordes e servirdes outros deuses, e vos curvardes diante deles, então eu vou decepar Israel da superfície do solo que lhes dei. E a casa que santifiquei ao meu nome lançarei para longe de mim, e Israel deveras se tornará uma expressão proverbial e um escárnio entre todos os povos. E esta mesma casa se tornará montões de ruínas. Todo aquele que passar por ela olhará espantado, e certamente assobiará e dirá: Por que razão fez Jeová assim a esta terra e a esta casa? E terá de dizer-se: Pela razão de terem deixado a Jeová, seu Deus, que fizera os antepassados deles sair da terra do Egito, e eles terem passado a agarrar-se a outros deuses, e a curvar-se diante deles e a servi-los. É por isso que Jeová trouxe sobre eles toda esta calamidade. E sucedeu, ao fim de 20 anos, nos quais Salomão construiu as duas casas, a casa de Jeová e a casa do rei, tendo o próprio Hirão, rei de Tiro, auxiliado Salomão com madeiras de cedro e com madeiras de junípero, e com ouro tanto quanto lhe agradou, que o rei Salomão, naquele tempo, passou a dar a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. Por conseguinte, Hirão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, e elas não estavam bem direitas aos seus olhos. Por isso ele disse: Que tipo de cidades são estas que me deste, meu irmão? E elas vieram a ser chamadas de terra de Cabul até o dia de hoje. No ínterim, Hirão enviara ao rei 120 talentos de ouro. Ora, este é o relato sobre os recrutados para trabalho forçado, que o rei Salomão recrutou para construir a casa de Jeová, e a sua própria casa, e o aterro, e a muralha de Jerusalém, e Azor, e Megido e Gezer. O próprio faraó, rei do Egito, tinha subido e então capturado Gezer, e a tinha queimado com fogo, e ele matara os cananeus que moravam na cidade. De modo que a deu como presente de despedida à sua filha, a esposa de Salomão. E Salomão prosseguiu, construindo Gezer e Bet-Horon Baixa, e Baalate e Tamar, no ermo, no país, e todas as cidades armazéns que vieram a ser de Salomão, e as cidades para os carros e as cidades para os cavaleiros, e as coisas desejáveis de Salomão, que desejou construir em Jerusalém e no Líbano, bem como em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que sobrara dos amorreus, dos hititas, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram parte dos filhos de Israel, seus filhos que sobraram depois deles no país, os quais os filhos de Israel não puderam devotar à destruição, a estes Salomão continuou a recrutar para trabalho forçado de escravos até o dia de hoje. E a nenhum dos filhos de Israel constituiu Salomão em escravo, pois eram os guerreiros, e seus servos, e seus príncipes, e seus ajudantes de ordens, e os chefes dos seus condutores de carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos prepostos que estavam sobre a obra de Salomão, 550, os capatazes sobre o povo que se empenhava na obra. No entanto, a própria filha de Faraó subiu da cidade de Davi para a sua própria casa que ele havia construído para ela. Foi então que construiu o aterro. E Salomão continuou a oferecer 3 vezes ao ano sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum sobre o altar que tinha construído a Jeová,
e fazia-se fumaça sacrificial sobre ele, que estava perante Jeová. E ele terminou a casa. E havia uma frota de navios que o rei Salomão fez em Ezion-Geber, que está junto a Elote, à beira do Mar Vermelho, na terra de Edom. E Irão enviava na frota de navios os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, junto com os servos de Salomão. E eles passaram a ir a Ofir e tomar de lá 420 talentos de ouro, e vieram trazê-lo ao rei Salomão.